28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora o verso de número 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tome o seu assento. Eu louvo a Deus primeiramente por essa oportunidade e louvo pela vida desta igreja. Amém? Pois eu vejo que nós estamos no mesmo Espírito, pois o mesmo Espírito que revelou aos irmãos uma mensagem ali, desde o começo deste culto até o momento das ofertas, Deus tem confirmado esta palavra. E já ministrei uma vez e eu fiquei na dúvida. Falei: Senhor, se for da tua vontade, me confirma mais uma vez. Pastor Anderson ministrou o que eu iria ministrar, porque eu iria falar sobre este jovem, sobre a história deste jovem José. Todos conhecem, todos já ouviram, mas eu quero que você preste bem atenção neste texto. O interessante é se nós voltarmos alguns capítulos e ouvirmos um pouco a história de seu pai Jacó. Jacó, ele saiu da sua parentela ali, saiu da casa de seu pai, devido que o seu irmão ali vendeu a primogenitura, e ele foi tomar posse do que fazia parte, ou do que era de parte dele. Ele foi diante de seu pai, e eu acho interessante que se ele não fosse até o pai dele, e fosse até mesmo enganasse o pai dele, ele não teria sido abençoado. E se ele não fosse abençoado, meus queridos, o seu irmão não queria o matar. Se o irmão dele não quisesse matar a ele, ele não teria fugido para a casa de seu tio Labão. E se ele não tivesse fugido para a casa de seu tio Labão, ele não conheceria Rebeca. E não trabalharia por 7 anos para receber Rebeca como sua esposa. Mas o engraçado é que se ele não fosse enganado pelo seu tio Labão, que deu a sua filha Lia, ele não teria que trabalhar mais 7 anos para receber Rebeca. E se ele não trabalhasse mais 7 anos, ele não tinha casado com Rebeca. Preste atenção. Se ele não tivesse casado com Rebeca, e Rebeca não fosse séria, Deus não tinha operado um milagre na vida de Rebeca. E José, querendo ou não, não seria o queridinho de seu pai Jacó. Mas se ele não fosse o queridinho de seu pai, os seus irmãos não intentavam contra ele. Se os seus irmãos não intentassem contra a vida dele, ele não seria vendido como escravo.
para o Egito. Mas se ele não tivesse sido vendido como escravo para o Egito, ele não iria trabalhar na casa de Potifar. Se ele não fosse trabalhar na casa de Potifar, ele não conheceria a mulher de Potifar. Se ele não conhecesse a mulher de Potifar, ela também não iria ter conhecido a José e se encantado por ele. E se ela não intentasse contra a vida de José, José não seria lançado num cárcere. E se José não fosse lançado no cárcere, ele não conheceria, como o pastor disse, o padeiro e o copeiro. Se ele não conhecesse o padeiro e o copeiro, ele não tinha revelado os sonhos, interpretado os sonhos daqueles dois homens. Se ele não tivesse revelado aquele sonho, o padeiro não conheceria a José. E não iria até Faraó falar de José. E se aquele padeiro não fosse restituído, o copeiro não fosse restituído, ele não voltaria a trabalhar para Faraó. E ele não falaria a Faraó que havia um homem dentro daquela prisão que pudesse interpretar o sonho de Faraó. Aleluia. Se o copeiro não conhecesse a José, o Faraó também não haveria quem interpretasse o seu sonho. E viriam 7 anos de escassez. Viria um tempo de escassez, viria um tempo de abundância, mas também viria um tempo de escassez. E todos os moradores morreriam. E eu acho interessante este texto, e agora entro na mensagem, que José, ele sendo um homem justo, porque a Bíblia nos menciona sobre José, que ele não fez mal algum, nem a seus irmãos e nem a ninguém. Ele não fez mal algum, e em momento algum de sua vida, ele questionou a Deus. Ele sofreu, ele passou por momentos difíceis, porque se nós buscarmos essa história, conhecermos o profundo dessa história, irmãos, não é fácil. Imagina você, imagina eu, sendo rejeitado pelos nossos irmãos, ou nosso irmão, ou nossa irmã. Imagina, ele sofria de rejeição. Ele sofria de rejeição. Esse jovem, ele foi injustamente acusado. Ele ficou preso sem ter culpa alguma. Ele sofreu. Ele sofreu muito. Porque, meus queridos, aonde ele passou a noite em que seus irmãos planejaram algo contra a vida dele, dentro de uma cisterna, e se os irmãos procurarem o que é uma cisterna, era um buraco aonde as pessoas guardavam água, aonde era um lugar lamento, aonde havia bichos, insetos, devia haver escorpiões, poderia ter também cobras, poderia ter de tudo. E a profundidade, mais ou menos, de uma cisterna era de 6 metros. Imagina um homem ser lançado a 6 metros e ele cair num lugar escuro,
lamento, passando a noite neste lugar. Imagina como devia ser fácil para esse traído, lançado numa cisterna, e depois vendido como escravo para o Egito. Um homem que tinha tudo, tinha tudo para murmurar, para reclamar, para se lamentar ao Senhor, para questionar a Deus. Por que Deus? Por que Deus? Se foi o Senhor que me deu um sonho, se foi o Senhor que mostrou o que aconteceria, porque eu estou passando por isso? Porque o meu sonho, eu estava acima de todos os meus irmãos, e hoje eu estou escravo no Egito, sofrendo, mas ele estava servindo ao faraó de todo o coração ainda também. Porque em momento algum, a Bíblia menciona que ele tentou fugir, que ele tentou fazer qualquer coisa. Porque até mesmo a mulher de Potifar deu em cima dele. Mas ele manteve-se fiel ao Senhor, recusou, e ele continuou firme ali. Ele tinha tudo para fazer, chutar tudo para o alto, dizer: desisto, parei, não quero mais. Deus, que promessa é essa que o Senhor tem na minha vida? Olha onde eu estou. Ele tinha tudo para dizer isso. Ele tinha tudo para ser um depressivo, em potencial ainda. Ele tinha tudo para negar o nome do Senhor. Mas ele esperou o tempo de Deus. Porque eu imagino que ele conhecia essa palavra. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. É interessante, meus queridos, que Deus age em todo o momento. Até quando a gente acha que Ele não está agindo. Até quando a gente até pode imaginar que as mãos do Senhor não estão estendidas sobre as nossas vidas, Ele está cuidando de nós. E acontecem essas coisas para que nós venhamos ver a glória do Senhor se manifestar. Porque Ele passou por toda esta fase, uma fase de lapidação, como o nosso irmão aqui falou. Tem na nossa vida, meus queridos, a fase de lapidação. Nós somos como um vaso na mão do oleiro. Nós sabemos que Deus nos mostra em Sua palavra que nós somos como um vaso na mão do oleiro. E o vaso, meus queridos, tem um processo até ele chegar ao ponto que o oleiro ele gosta. Primeiro ele tem que pegar o barro. Primeiro ele pega o barro, meus queridos, separa o barro, começa a jogar água e começa a amassar, começa a fazer uma massa, e ele vai jogando água, aí ele coloca na sua maquininha, começa a rodar, e ele vai começando a dar forma, tirando também as impurezas, tirando as pedrinhas, tirando tudo aquilo que pode atrapalhar o vaso. E é interessante que ele vai lá. E é um processo demorado. Não é assim de uma hora para outra. Mas é pouquinho em pouquinho. Aí ele começa a moldar. Começa a passar a sua mão com cuidado. E vai moldando o vaso
do jeito que ele quer, do jeito que ele acha melhor. E na nossa vida não é diferente. Deus, ele vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, vai tirando o que não agrada a ele e vai mudando, vai amassando. E o processo de amassar dói, porque você imagina amassar, aí você começa a sentir a pedra, opa, você vai tirando a pedra, você começa a sentir a raiz, uma raizinha ali de alguma folha, de alguma árvore, e vai tirando de pouquinho em pouquinho. É um processo dolorido, e Deus trabalha assim conosco. Deus trabalha assim, meus queridos. O processo é lento. Ele vai apertando, ele vai apertando, ele vai apertando, e cada vez vai ficando mais difícil, porque no começo ele vai tirando as coisas grandes, as pedras grandes, as raízes grandes, mas daqui a pouco ele tem que tirar aqueles bem pequenininhos, porque isso aí compromete o vaso. E depois de terminado, ele coloca no forno. Se tiver alguma coisinha, o vaso ele quebra, ele estoura. E aí o oleiro vai ter que ir lá e começar todo de novo o trabalho. E eu vejo isso, meus queridos, que esse é o processo na nossa vida. Para José, foi um processo também lento. Não foi de um dia para o outro que ele se tornou governador. Primeiro, ele teve que passar por esse momento de lapidação, para que lá na frente ele viesse a entender qual era o plano e o propósito do Senhor. Por isso que é engraçado algumas coisas quando nós lemos, porque começando pela vida de Jacó, né? Deus revela a Jacó, Deus revela a Raquel, melhor dizendo, que o filho menor iria ter poder sobre o maior, antes mesmo dele ter nascido. Mas Jacó teve que enganar o seu pai para receber a bênção. Ué, mas que história é essa? Deus havia falado antes de nascer, mas depois ele teve que fazer uma coisa que era errada aos olhos humanos. Mas não era errado, porque antes o seu irmão havia vendido a primogenitura. E olha que engraçado, o irmão teve que ter raiva dele, para que ele fosse conhecer a Raquel, para que essa história viesse a acontecer. E aí ele entende, desde o começo da caminhada dele, quando ele foi tentado contra o seu irmão, ele começa a entender essa história. Porque certo dia acontece, pastor, que começa a vir as respostas para as nossas vidas. Para a vida de José, chegou. Porque tudo que aconteceu, José não entendia. José não entendia o porquê das coisas, mas ele não questionava a Deus, mas ele não entendia o porquê que ele estava sofrendo, o porquê ele estava passando por tudo aquilo. Mas quando ele foi levado até Faraó, e ele interpreta o sonho, ele é levantado como governador por Faraó. Porque além de interpretar, ele é o único que tinha sabedoria de Deus para estar resolvendo o problema do Egito, o problema da fome. E ele foi colocado como governador. E ele aí começa a entender o sonho que ele teve, mas ainda não estava claro. Não estava claro. Como seria se diz que os teus irmãos
dele se prostrariam diante dele. E aí continua a história. Certo dia, quem aparece vai até o Egito? Os seus irmãos. Porque a fome era tão grande, mas tão grande, que eles tiveram que recorrer lá no Egito por alimento. Olha como a história é. Aqueles que intentaram, agora iriam até o Egito. E chegando, e os irmãos conhecem a história, eles começam a comprar com o mesmo dinheiro que eles tinham vendido a José. Com o mesmo dinheiro eles foram comprar alimento. E nessa história, José, ele faz um teste. José, eles falam de seus irmãos, e naquela época não havia Benjamim. E aí José, eles falam dos irmãos, e José fala, ué, mas eu seria esse. Eles estão falando que estão vivos lá? Não, pera aí, eles estão mentindo. Pera aí, eu vou usar isso contra eles. E eles tomam deixa encarcerado, fala, traga esse irmão mais novo. E eles trouxeram. E eu imagino naquela situação, e se você conhece esse texto, ele está diante de seus irmãos agora, reconhecendo e entendendo tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, e tudo que teve que acontecer, que ele olha para os seus irmãos e fala, olha, eu sou José. E seus irmãos passam, e ele fala, me perdoa. E seus irmãos falam, um dia você pode nos perdoar. E ele fala assim, olha, agora eu sei, tu intentaste o mal contra mim, mas Deus mudou para o bem, para a conservação de vidas. Aleluia! Olha como a história é linda e maravilhosa. Ele teve que passar por todo este processo para ele entender que ele seria usado por Deus para conservar vidas. Agora eu pergunto algo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Por que você passa por todo esse sofrimento? Por que você passa por todas essas lutas? Por que você passa por todas essas dificuldades, sendo amado por Deus? Deus te ama, pastor Andres. Por que você passa dificuldade? O mundo pergunta isso. As pessoas deste mundo que olham para nós, eles não entendem. Eles falam assim, irmão Gilmar, por que você servindo esse Deus e dizendo que Ele te ama, por que você passa por luta? Por que Deus deixa você passar? Ou por que Deus deixa eu passar? Se a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, por que você passa dificuldade financeira? Se a Bíblia diz que nunca viu um justo passar fome, nem sua descendência, por que você está passando por isso? Ou, se Deus é o Deus que cura, Jeová Rafa, por que nós estamos passando por enfermidades?
Se Deus é Deus da providência, por que ainda estamos nessa situação? É várias perguntas que fazemos e que as pessoas fazem a nós. E às vezes nós ficamos sem resposta. Ficamos sem respostas. Mas eu quero te contar um testemunho aqui. E os irmãos, alguns já ouviram e conhecem, que aconteceu comigo, com a minha esposa, para que você entenda os propósitos de Deus. Depois que tivemos o nosso filho, Josué, passou-se um tempo, minha esposa ficou grávida. E ela estava grávida e não foi nada planejado por nós. E passou-se alguns dias, nós descobrimos que ela estava grávida. E ficamos felizes. Só que no projeto de Deus, essa criança não iria nascer. Porque ela começou a ter sangramento, muitas dores. E nós fomos no hospital e falou: olha, pelo tanto de tempo que você está grávida, essa criança está muito pequena. O coração não dá para ouvir. E eu falei: não. É Deus que deu e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Nós fomos em um hospital, fomos em outro, porque esse hospital falou: não tem jeito, volta daqui uma semana, porque nós vamos ter que fazer a curetagem. E eu falei: não, vamos em outro hospital. Fomos em outro, e esse já deu uma esperança, falou: olha, está pequeno, mas vamos esperar mais um pouco. Realmente não dá para ouvir o coração, mas espera mais um pouco. E eu falei: Deus está aqui na frente. Todo feliz. Aí passou-se e começou o sangramento. Corremos para o hospital onde nós tivemos o nosso filho. E eu ainda lembro que foi no dia de culto. Corremos para o hospital. Chegou no hospital, minha esposa falou: eu tenho que ir no banheiro. Foi no banheiro. E naquele momento teve aquele aborto espontâneo. E aquilo lá apertou, aquilo lá doeu, porque nós, antes mesmo dele nascer, nós sabemos ali que ele está sendo gerado ali, a gente já ama. Eu saí triste, porque eu falei: por que Deus não fez milagre? Por que Deus não operou? E é várias questões, várias perguntas que eu fiz naquele momento. Nesse dia minha esposa voltou, eu falei: eu vou no finalzinho do culto. Vim, nem cheguei ali, as pessoas, o pastor que estava ministrando falou assim: vem aqui, você veio orar aqui também, vem interceder pelo povo aqui. E eu com o coração falando, gritando: eu estou precisando de oração. Vim, orei, fui embora e não entendendo o porquê daquilo tudo. E eu fui entender depois que uma irmã também ficou grávida e perdeu o filho. Porque eu soube falar o que ela estava passando. Eu entendia o que eles estavam passando. Eu entendia o porquê. Eu comecei a entender o porquê. Porque eu poderia falar, consolá-la ali, porque eu também passei pela mesma coisa. E eu comecei a entender. E ela testemunhou uma vez aqui, falando sobre o que aconteceu, e falando que as palavras que Deus tinha me dado a consolar o coração dela, era certinho o que dia de encontro aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Muitas vezes
eu e você temos que passar por luta, por prova, para ajudar outras vidas. É verdade. Eu e você, que estamos na casa do Senhor, temos que entender e temos que vivenciar esses momentos, para que se um dia nós nos depararmos com pessoas que estão passando por este mesmo problema, nós venhamos a estar dando conselhos, porque sabemos o que ela está passando. Como posso dizer a uma pessoa: pastor, logicamente nós não vamos passar por todos os problemas, porque senão, irmãos, imagina, nós ficarmos doentes, temos isso, temos aquilo, não. Mas cada um passa uma coisa para poder ajudar o seu próximo. Cada um passa também o que Deus dá, Deus deixa acontecer, é aquilo que nós podemos suportar.